Então é isso, cara. Você precisa estudar. Essa é a melhor forma de você estudar química. Veja a química como um jogo de videogame. Porque o jogo de videogame é assim, ele tem várias fases, uma fase mais difícil que a outra. Então, é só você olhar a química como um jogo de videogame, em que cada fase vai aumentando a dificuldade, que você vai conseguir fazer o quê? Despertar curiosidade para aprender a química. No jogo, você fica estudando como que eu faço para vencer esse chefão? Como que eu faço para vencer isso aqui? No jogo do Mario, como que você faz para passar de fase? Venha! Venha que eu vou pegar minha marreta! Eu vou pegar minha marreta, meu irmão! Eu vou dar tanta marretada! Como faz? É isso que você tem que trazer para a química. Eu tenho dificuldade nesse assunto, mas eu vou pegar o assunto mais básico, vou estudar o assunto mais básico, entendendo o porquê é difícil e como aprender isso daqui. Um aluno meu fez a seguinte pergunta: Professor, por que você decidiu estudar química? Todos nós, alunos, odiamos química. Nós até podemos tolerar a física, a biologia e até mesmo a matemática. Mas química não dá. Química é terrível, eu odeio química, quero que a química. Enfim, os caras falaram um tom bem pesado. Eles literalmente odeiam a química. E cara, no vídeo de hoje eu quero te explicar, quero responder a pergunta desse aluno e também responder a maioria das dúvidas de vocês, porque eu tenho certeza que essa é a dúvida de muitos de vocês. Afinal de contas, por que química é tão difícil e por que você odeia química? Na verdade, você não odeia química, você odeia a dificuldade que você tem em estudar e aprender a química. Então fica comigo até o final desse vídeo e vamos discutir por que você tem tanta dificuldade com química e, claro, saiba que eu estou aqui para te ajudar a vencer essa barreira com a química. Posto vídeos aqui toda terça e toda quinta. Às vezes eu consigo, às vezes não. Já tem tempo que eu não estou postando vídeo aqui. Mas o meu grande objetivo é ensinar você a aprender essa ciência, seja passando no vestibular. Se você nunca mais quiser usar a química na tua vida, mas querer aprender a química simplesmente para passar no Enem, eu posso te ajudar. Então já se inscreve nesse canal aqui, deixa o like nesse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo foi bom e entender as pessoas. E, claro, aqui não tem só vídeo aula não, aqui tem vários vídeos onde eu mostro experimentos e mostro também a química na prática, no cotidiano. A química tá na tua vida e você não sabe, cara. Mas vamos pro tema do vídeo, que é: por que você odeia química e por que estudar essa matéria? Vamos lá. Sua besta! Desgraçado! Inferno! Inferno! Bom, eu confesso que essa pergunta do meu aluno, ela me chocou um pouco, porque assim, eu costumo receber essa pergunta praticamente todos os dias. Só que eu estava analisando bem o contexto da pergunta que ele me fez. Reparem, a pergunta dele não é por que eu tenho que estudar química, onde eu vou usar isso. Essas perguntas são assim, pô, são clichês já, né? Dentro de qualquer professor de exatas que se preze, sabe que em algum momento ele já espera que o aluno, qualquer aluno dele vai fazer essa pergunta. E não são poucos alunos, são vários alunos, tá? Eu tive vários alunos e todos eles, muitos deles, né, com uma exceção de um ou dois ali, me perguntam, sempre eles me fazem essa pergunta: onde eu vou usar isso? Já, cara, o meu canal ele responde essa tua pergunta, tá? Tem vários vídeos de experimento, tem vários vídeos onde a química ela pode fazer tanto bem quanto mal, sabe? Então, desde você misturar água sanitária com desinfetante, que vai liberar uma substância, um gás tóxico, podendo te matar, a simplesmente você consumir determinadas proteínas, determinadas vitaminas que podem fazer bem para o teu organismo, tudo isso é química, cara. A química tá em tudo, tanto pro bem quanto pro mal. Agora, eu realmente nunca tinha me deparado com essa pergunta. Professor, por que o senhor fez química? Por quê? Obviamente, essa pergunta dele surge da ideia de que ele não vai usar química para nada, que ele odeia química. Então ele pensa: ora, se eu odeio química, como alguém pode gostar de química? Se eu não consigo gostar dessa matéria, se eu não consigo aprender, como alguém consegue aprender isso? E aí eu vi alguns outros comentários dele lá, dizendo: ah,
pro cara fazer química, ele tem que ser louco, ele tem que estar no hospício, esse cara tem que ter bebido muito, ele tem que ter, enfim, tem que ter feito pacto, um monte de absurdo que o maluco falou. Eu entendo que é porque a pessoa tá desesperada, porque não aguenta mais ver química. Mas assim, eu confesso que eu não me senti ofendido, mas eu me senti perplexo, sabe? Eu fiquei perplexo com a forma como ele colocou, porque o tom da voz dele é de uma pessoa que literalmente odeia aquilo, ela não quer ver química nem pintado de ouro. E aí eu refleti bastante sobre essa pergunta e resolvi gravar esse vídeo aqui pra destrinchar. Eu preciso destrinchar. Então, esse vídeo aqui, cara, vai ser um vídeo longo. O meu objetivo com esse vídeo aqui não é ganhar bilhões de visualizações, mas sim para aqueles que querem entender o porquê que química é tão difícil, para aqueles que precisam, e principalmente precisam passar no vestibular, precisam passar no Enem, precisam entender, não porque gostam, mas porque precisam. Eles não têm outra opção, eles precisam aprender se eles quiserem passar no vestibular. Esse vídeo é principalmente para você, porque mesmo que você ache difícil, você vai ter que aprender esse negócio. Já começa por aí. Ah, eu quero passar no vestibular, tem que saber química, não tem como, tá? Mas eu vou explicar. Mas antes eu preciso destrinchar, explicar desde o começo por que a química é tão difícil, tá? Então vamos lá. Aqui porque que a gente vai tentar estudar o que há por trás daquilo, tem vários desdobramentos. Então quando você estuda, por exemplo, carbono, vamos pegar os átomos de carbono. Por que o carbono ele faz 4 ligações? Cara, tem todo um estudo antes daquilo. Antes de você chegar no porquê que ele faz 4 ligações, o que é que você estuda? Modelos atômicos. Você vai estudar também tabela periódica. Você vai estudar depois dessa parte do porquê. Para eu chegar no porquê que ele faz as 4 ligações, eu tenho que entender o quê? Regra do octeto. Antes de chegar na regra do octeto, eu tenho que estudar modelos atômicos, eu tenho que estudar tabela periódica, eu tenho que estudar uma série de conteúdos que me fazem chegar naquilo. Que por mais simples que seja, para muitos isso não é fácil. Pô, por que o carbono faz 4 ligações? Ah, mas é porque ele tem 4 elétrons na última camada, então ele vai fazer essas 4 ligações aí. Ah, mas professor, eu não consigo entender de jeito nenhum. Tem gente que é assim, não consegue entender. Mas aqui entra o principal motivo, talvez o primeiro motivo pelo qual você não consegue entender nem algo que é simples. Cara, no ensino médio, a parte mais fácil da química é a do terceiro ano. Porque aquilo ali nem química orgânica é de verdade, tá? Você vai aprender um monte de coisa, mas química orgânica é muito mais complexo que aquilo ali. É importante, mas é muito mais complexo. Né? Então, assim, o que acontece? Química é difícil. E aí entra o primeiro ponto. Ela é difícil e ponto. Assim como toda ciência. Ela possui um grau de abstração muito grande. Não porque o outro comentário que eu vi o meu aluno dizer, é um filho da que criou isso aqui. Ele não tinha nada pra fazer, ele não tinha mulher, ele não tinha o que fazer, ele queria infernizar a vida das pessoas e foi criar isso daí. Outro erro. Por quê? A pessoa que diz isso é porque ela já tem um ódio tão grande da disciplina que ela entende, olha, se esse cara aqui não tivesse nascido, se esse cara aqui não tivesse estudado isso daqui não existiria. Mas, cara, entenda uma coisa. Se os cientistas que você tanto odeia, que criaram as teorias que a gente conhece, da química, da física, da matemática, se eles não tivessem estudado, os que você conhece, se eles não tivessem estudado isso, outros iriam estudar. E digo mais, se não tivesse esse estudo, a nossa sociedade não avançaria. Tá? Então, assim, é necessário o avanço da ciência para que a gente consiga evoluir com a sociedade. Então, esse celular que eu estou gravando esse vídeo aqui para você é química pura, cara. É química pura, sabe? Tudo é química. Inclusive, eu vou um pouco mais além. Se você tem alguma fé, se você é cristão, por exemplo, cara, se a química, se a física existe, foi porque Deus quis. Eu poderia simplesmente pegar e jogar e encerrar esse vídeo aqui. Mas claro, é um argumento muito raso. Filha da puta. Filha da puta do caralho. É um argumento muito raso. Por quê? Porque, mano, as coisas elas precisam ser explicadas e você precisa entender ela na sua essência. Então, o primeiro motivo pelo qual você tem dificuldade em química é porque você não quer entender o porquê daquilo. Eu já falei, cara, eu falo isso em vários vídeos meus. Química, você tem que entender o porquê daquilo. Mas você tem que ter um interesse.
E esse é o problema. Você não tem interesse, porque você já colocou na tua cabeça que é difícil, eu não consigo, tá? Vou comparar o estudo da química ser difícil com um jogo de videogame. Vamos lá. Vamos supor que você está jogando ali um jogo que é impossível de zerar. Tem um jogo que é aquele... Eu esqueci o nome agora. Vou botar a tela aqui. Esqueci o nome desse jogo. Esse joguinho bem aqui, ele é um dos jogos mais difíceis de zerar. Não é qualquer um que consegue zerar aquele jogo. Só que esse jogo, você vai jogando, vai ter um momento que você vai ficar puto, você vai se irritar, vai querer desistir do jogo, mas você vai jogando. Por quê que ali é algo tão difícil, mas você vai querer jogar até o final? Porque aquilo ali libera uma grande quantidade de dopamina no teu cérebro. Você pensa, é difícil, eu quero mais, eu quero mais. A química, ela acaba não gerando essa quantidade de dopamina, porque você tem que ler, você tem que interpretar, você tem que fazer cálculo, certo? E aí entra uma forma de você vencer essa objeção que você tem de estudar a química, é simplesmente você pensar na química como um jogo. Cada assunto que você vai estudando é como se fosse uma fase difícil desse jogo, ou do Mario, por exemplo, ou qualquer outro jogo, vai. Qualquer jogo que você joga que cada fase vai ficando mais difícil. Por exemplo, eu sou professor, mas eu também me dou ao prazer de jogar. Eu gosto muito de jogar Yu-Gi-Oh!, por exemplo. E cara, é muito difícil às vezes. Tem oponentes que são muito complexos de lidar ali. Mas é exatamente isso que me faz querer continuar jogando aquele jogo. Por quê? Porque é difícil e eu quero mais, mano, eu quero vencer essa dificuldade aqui. Então esse é o primeiro passo para você conseguir vencer essa objeção. Né? O primeiro passo, o primeiro ponto, por que é difícil? Porque você colocou na tua cabeça que é difícil, porque você abre o livro, vê um monte de coisa complexa, mas você não quer entender o porquê. Então esse é a primeira dificuldade. E o primeiro passo para você resolver essa questão e trabalhar essa objeção contra a química é entender o porquê que você está estudando aquilo e levar aquilo como um jogo, cara. Por exemplo, você começou a estudar. O primeiro assunto que a gente estuda na química é a classificação das substâncias. Aí você vai lá, estuda a classificação das substâncias, entende o que é mistura, o que não é mistura, o que é mistura homogênea e heterogênea, o que são substâncias simples e compostas. Você vai estudando aquilo. Aquilo ali não faz muito sentido para você no início. Mas o que você faz? Pensa que esse primeiro assunto é uma fase de um jogo que você gosta. E a primeira fase geralmente ela é mais fácil. Aí você, pô, beleza, vou tentar entender isso aqui. Porque se eu entender isso aqui, quando chegar na próxima fase vai ser mais difícil, mas eu vou chegar com uma certa bagagem. Então, aí entra o segundo ponto para você quebrar essa barreira que você tem com a química. É você entender que se você começar a enxergar o básico, o mais trivial, como algo que faça sentido para você, você vai começar a quebrar essa barreira, quebrar essa objeção. Cara, pensa na química como um jogo de videogame. Quando você chegar no final do primeiro ano do ensino médio, você já vai ter aprendido tabela periódica, polaridade das ligações, e esse é um outro ponto que eu vejo que a galera que tem dificuldade insiste muito. O cara, pô, eu não aprendi muito bem aquele conteúdo anterior, mas eu vou me esforçar nesse aqui. Tá aí, você já tá errando bem. Tá errando bem aí. Cara, se você não entendeu o conteúdo anterior, pra que você vai querer estudar esse outro? Porque você tá focado em passar na prova. Esse é o grande erro dos alunos. E também, eu arrisco dizer, um grande erro da maioria das escolas desse país. Porque elas querem focar no resultado, elas querem focar no cara passar no Enem. Pra quê? Pra ter um nome, pra dizer, ó, esse meu aluno tal aqui, ele passou no Enem. Nós somos a escola que mais aprova no Enem. De que adianta você ter alunos que passam no Enem se você não coloca o teu aluno para sentar a bunda na cadeira e aprender aquele assunto? Mas eu não vou usar química para nada. E quem disse que estudar é você usar aquilo para alguma coisa? Mas eu estou estudando uma coisa que eu nunca vou usar, então não faz sentido estudar. Faz sentido sim. No caso da química, principalmente, porque a química está em tudo, meu. A química está em tudo. Então, esse é o segundo motivo pelo qual você tem dificuldade. Você mal estudou um assunto, você não aprendeu, você tirou nota baixa. Agora, o teu objetivo é melhorar na próxima prova para passar. Sim, você tem que passar, você não tem que reprovar. Mas a questão é, se você não entendeu a diferença entre uma mistura homogênea e heterogênea, como que de achos você vai passar para os próximos conteúdos, que é a separação de misturas? Aí o cara entra, mano, eu não sei diferenciar o que é decantação de destilação. Eu não sei diferenciar o que é, se é filtração ou se é decantação. Não sei separar. Claro, criatura, tu não entendeu o outro conteúdo anterior.
É tipo você querer estudar equilíbrio químico sem antes estudar termoquímica. Tem lá o conteúdo certinho para você estudar. É claro que termoquímica e equilíbrio você consegue estudar separadamente. Mas para que você vai querer começar pelo conteúdo mais complexo? Por quê? Porque você está na tua cabeça que o teu objetivo é passar. Não vou usar isso aqui para nada. Esse é teu erro. Essa frase, não vou usar isso para nada, é o que te prende, mano. É o que faz com que você não consiga aprender. E aí, é claro, depois vai ser muito fácil você destilar ódio e dizer, ó, eu odeio isso aqui, não serve para nada. Então, como você colocou na tua cabeça que você não vai usar, ah, beleza, mas eu não quero trabalhar com ciências exatas, eu quero ser advogado. Beleza, mas você sabia que a química, se você tiver o conhecimento, não estou dizendo que você fazer um doutorado em química, mas se você tiver um mínimo de conhecimento ou a curiosidade de estudar o porquê daquilo, eu sempre bato nessa tecla. Estudar química é você entender o porquê daquilo. É você olhar para uma coisa complexa como aquela e entender, beleza, isso aqui é difícil, mas por quê? De onde que vem isso aqui? ΔH na termoquímica. Por que o ΔH é positivo? Por que é negativo? Por que é endotérmico? Por que é isotérmico? Sabe? É isso, cara, é isso que vai abrir tua mente. É você olhar para a parada que é complexa pra caramba e entender, beleza, eu não entendo, isso aqui é difícil. Mas por quê? De onde que vem? Onde que tá a minha dificuldade? Por exemplo, o cara chega no segundo ano, o que eu vejo que o cara tem mais dificuldade é na parte de soluções. Principalmente quando ele vai estudar soluções com misturas que tem reação, né? Misturas que tem reação e aquelas que tem misturas sem reação. Aí você precisa fazer os cálculos das concentrações, volume e tudo mais. O cara tem muita dificuldade com isso, embora seja só cálculos simples. Mas, por que ele não entende? Porque no primeiro ano inteiro ele não se preocupou em entender aquilo que ele considerava, ah, isso aqui é muito complexo, não vou conseguir. Aí quando ele chega no segundo ano, que é só cálculo, é óbvio que ele vai odiar. É óbvio que ele vai odiar. Mano, entenda. A química, ela foi dividida entre química geral, físico-química e orgânica por fins didáticos. Mas a química ela é uma só. O que você estuda na orgânica, você vai precisar para as outras. O que você estuda em termoquímica, você vai precisar para as outras. Acontece que uma área tem mais cálculo do que outras. Só que, esse é o ponto. Você tem que colocar na tua cabeça que por mais que aquele assunto seja difícil, você tem que tentar entender o porquê. O porquê você estuda aquilo. E aí, isso vai te gerar o quê? Curiosidade. E esse é o último passo para você quebrar essa objeção em relação à química. Curiosidade. Primeira coisa, entender o porquê. Né? Quer dizer, a primeira coisa é você parar de ver a química como um demônio. Você olha ela como um jogo de videogame. Cada fase vai ser difícil, mas você vai passar de cada fase jogando. Não é assim que é no jogo? Você erra, você perde algumas vidas ali, perde algumas fases, até que você vai se aprimorando e vai passando de fase, não é assim? Pois é, quebrar a objeção de tentar jogar a química. Jogue o jogo da química, sabe? Segundo, entender o porquê, sabe? Estudar o que é mais básico e não ir direto para o que é mais difícil pensando em passar em prova. E a terceira coisa, curiosidade. As três coisas estão colincadas, tá? Você tem que entender. Química, você não aprende lendo, tá? Tem alunos meus que eles querem aprender, não, professor, eu vou decorar. Já tá errado também. Não dá para decorar química. Você tem que aprender a química pela curiosidade. E aqui no meu canal, eu te ensino química dessa forma. Você vai entender que a química está presente em tudo. Está presente em absolutamente tudo. Inclusive na descrição desse vídeo aqui eu vou deixar uma série de links só com esse tipo de vídeo para você ver. Tem uma playlist com 28 vídeos onde você olha experimentos, você olha coisas do cotidiano, como por exemplo, lembra daquele caso lá do Cariani, que foi processado lá? Pois é, o porquê que ele estava sendo processado, qual era a substância química que ele estava vendendo e o que aquilo faz com o ser humano. Fiz um vídeo sobre isso. Fiz um vídeo sobre o café, será que ele gera ansiedade ou não? Fiz um vídeo sobre a Coca-Cola, por que ela faz tão mal assim? Fiz vários vídeos aqui. Por que, por exemplo, quando você corta a cebola, você chora, né, os seus olhos lacrimejam? Tem tudo aqui, tá aqui no canal, sabe? Então, dá pra você aprender química de uma forma divertida, sem, ah, beleza, não consigo entender isso daqui, é muito difícil. Então, olha os vídeos de curiosidade aqui no canal. Cara, entenda, você só consegue aprender uma coisa quando você gera curiosidade, quando você tenta entender o porquê. O que eu acho engraçado é o seguinte,
Hoje em dia, muitos jovens querem aprender sobre programação, muitos jovens gostam até mesmo de aprender sobre games, sobre cinema, sobre essas coisas todas, que a priori são entretenimento, mas quando você vai buscar estudar aquilo ali mais a fundo, tem complexidade também, sabe? Então você gosta de estudar, você é antenado na tecnologia, mas não entende que para ter o celular, para esse celular chegar na tua mesa, para esse microfone aqui, ó, que eu gravo os meus vídeos, chegar até aqui, tem química, mano. Tem eletroquímica aqui. Você precisa de um polo positivo e negativo, que é o que? Carta do ânodo, onde ocorre óxido de redução. Você precisa entender que isso aqui tem química. Esse celular aqui que eu tô gravando esse vídeo tem química. A química tá em tudo. Então você não tem como fugir dela. Então você tem duas opções. Ou você estuda, mesmo sabendo que é difícil, porque deixa eu contar um segredinho aqui. Tudo na vida é difícil. Ah, mas eu não sou obrigado a estudar química. Beleza, mas você precisa dela para passar no vestibular. Não é? Você precisa dela para passar no vestibular. Então, se você não quer estudar ela, porque você sabe que você não vai usar ela, pelo menos quebre essa objeção, quebre essa barreira. É difícil, eu não vou estudar. Substitua isso, como eu falei, pensando na química como um jogo, entendendo o porquê que você está estudando aquilo, no sentido, pô, eu preciso passar no vestibular, mas eu posso também entender o porquê que isso acontece. E aí, para isso, você vai assistir os vídeos aqui do canal. Os vídeos de experimentos, os vídeos de curiosidade, que você vai entender o porquê, o que está por trás daquelas coisas. E terceiro, vai gerar curiosidade. Cara, pesquisa aí, experimentos de química. A melhor forma de você começar a aprender química é olhar a química na prática. Veja a química acontecendo e depois venha para a teoria. Para de focar em prova, criatura. Para de focar em prova. Prova não é. Não. Eu diria assim, sabe aquela frase que o trabalho dignifica o homem? Eu diria que a prova ela faz o inverso. A prova ela desdignifica o homem. Essa palavra não existe, mas tudo bem. Me permita essa licença poética aqui. A prova, ela não faz de você melhor ou pior. A prova, ela só faz uma coisa: te deixar ansioso e te fazer sentir burro. Mas você só é burro se você quiser. Porque você pode estudar química, você pode entender a química de forma divertida, sem distração, sabe? Com humor, com um pouco de zoeira. E é pra isso que tu tem que se inscrever nesse canal aqui. Entendeu? Tem que se inscrever nesse canal. Se você olhar aí a timeline do meu canal, você vai ver que tem vídeo de curiosidade, mas também tem vídeo aula. Então, o cara que quer estudar pro Enem, que quer passar no Enem, tem conteúdo para ele aqui. O cara que quer aprender química de uma forma divertida, com curiosidade, tem conteúdo aqui. O cara, se você, por exemplo, é professor, entrou aqui no canal e viu, pô, esse cara tá falando um negócio interessante, seja bem-vindo, você também faz parte do público-alvo aqui do canal. Então, assim, o meu objetivo com esse canal aqui, cara, sempre foi desmistificar a química, sempre foi mostrar pra você que tá aí do outro lado que química não é uma coisa do demônio como muita gente coloca, tá? Do demônio é você olhar pra química e dizer assim, ok, nunca vou usar isso daqui, então isso aqui é um lixo completo. Tá, é um lixo completo. É claro, eu tô zoando, eu tô zoando. Calma, não tô dizendo que você é do demônio, não é isso que eu tô dizendo. Tá? Inclusive, eu acho que eu vou até cortar essa parte aqui do vídeo. Mas é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem. Então, só recapitulando. Primeiro, vejam a química como um jogo de videogame. Vá estudando ali. Eu sei que é chato. Isso aí é uma coisa que, infelizmente, não vai mudar, tá? Você, mesmo que você siga esses 3 passos que eu estou colocando aqui, você ainda vai continuar achando que a química é chata, que é um porre aprender. E cara, estudar isso, estudar é chato. Ó, falar uma coisa pra você. Você que quer ser advogado, novidade, tá? Você pode estar estudando na tua área. Vai ter disciplinas que você vai achar chato. Você pode estar fazendo a medicina, que é o sonho da tua vida. Vai ter áreas que você não vai gostar e você vai achar um saco estudar. Achar um saco estudar. Entendeu? Então assim, cara, só quebra essa objeção. Por isso eu tô falando pro seu bem, tá? Quebra a objeção de achar que porque é difícil você não precisa aprender. Porque você precisa sim. Se você quiser passar no Enem e em qualquer outro vestibular, todos eles vão cobrar química. Então tenha pelo menos a coragem de aprender para conseguir chegar na universidade. Eu não acho que esse é um grande motivo para você estudar, sabe? Eu acho que o conhecimento ele enriquece qualquer coisa que você aprender. Por exemplo, eu gosto de estudar outras coisas que não são da minha área. Eu, por exemplo, sou um grande entusiasta de cinema. Então eu leio sobre, eu estudo sobre cinema.
eu gosto de estudar sobre programação. São coisas que não são da minha área e que são super chatas, mas eu quero aprender. Então, olhe para a química e não enxergue ela como uma coisa aleatória, como uma coisa que é só agora. Veja a química como um caminho para você chegar em algum lugar. Se o lugar que você quer chegar é na faculdade de medicina, então pronto, pegue a química, se torne amigo dela, ou pelo menos aliado, já que você não gosta dela, e pense assim, beleza, eu não gosto disso aqui, eu não quero aprender isso daqui, mas eu preciso. Então, durante um determinado tempo, eu vou me empenhar em estudar isso aqui. Então é isso, cara. Você precisa estudar. Essa é a melhor forma de você estudar química. Veja a química como um jogo de videogame. Porque o jogo de videogame é assim, ele tem várias fases, uma fase mais difícil que a outra. Então, é só você olhar a química como um jogo de videogame, em que cada fase vai aumentando a dificuldade, que você vai conseguir fazer o quê? Despertar curiosidade para aprender a química. No jogo, você fica estudando como que eu faço para vencer esse chefão? Como que eu faço para vencer isso aqui? No jogo do Mario, como que você faz para passar de fase? Como faz? É isso que você tem que trazer para a química. Eu tenho dificuldade nesse assunto, mas eu vou pegar o assunto mais básico, vou estudar o assunto mais básico, entendendo o porquê é difícil e como aprender isso daqui. É assim que você aprende química. Você só aprende química se você despertar curiosidade e entender o porquê daquilo. Então eu digo mais, tente estudar química de forma inversa. Comece pela prática e depois vá para a teoria. Então assim eu garanto que você dificilmente não vai aprender química. Você precisa estudar dessa forma que eu estou ensinando. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal. Valeu!